o que é o Sistema Nacional de Trânsito? O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos, entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujo intuito é que todo o trânsito, todo o fluxo tenha uma normativa única, tá? Quando a gente fala em normativa única, a gente vai ao ponto de normas. Quem cria as normas, né? Então, o Sistema Nacional de Trânsito está dividido em dois blocos, né? Que são os órgãos normativos e os órgãos executivos. Antes de falar de ambos os blocos, a gente precisa saber quais são os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. Um deles é você ter como vista a segurança, a fluidez, a defesa ao meio ambiente e ao conforto no trânsito, além de educação no trânsito e de sua fiscalização. Tá? Então, fiscalização. Quem vai fiscalizar? Eu tenho os departamentos que são os fiscalizadores. Tá? Então, eles vão estar fiscalizando todo o trânsito aí, tanto para o usuário como os seus departamentos. Os departamentos também acabam sendo fiscalizados. Tá? Então, vamos lá. Órgãos normativos, né? O que são órgãos normativos? São os órgãos que criam a regra, mostra como que deve ser feito. Isso para quem? Para todos os departamentos e para toda a população, no modo geral, né? Nós, usuários das vias. Tá? Bom, então a gente tem os órgãos executivos que vão executar o que está na regra. Um exemplo que eu gosto de usar é uma partida de futebol, né? Onde o atacante ele vai fazer o gol, quando ele entra na grande área, o zagueiro comete uma falta, dá um carrinho nele lá. O que aconteceu nesse momento? Pênalti, né? Por que pênalti? Né? Porque tem uma regra que diz que a falta dentro da grande área é pênalti. Quem vai executar essa regra? Quem vai executar essa norma? O juiz, o árbitro de futebol, né? Então ele vai apitar e vai marcar o pênalti, né? E como que vai ser cumprido, né, essa penalização, né? Existe uma marcação onde ele vai colocar a bola ali e ele vai chutar. O juiz não pode chegar para ele e falar: eu não gosto de você, atacante, você vai bater lá do meio de campo. Ele tem que bater o pênalti daquela marcação que existe ali, tá? Então, é o que a gente vai usar no trânsito. O agente de trânsito ele não vai chegar para você e vai falar: eu vou te dar uma multa mais pesada. Ele não pode fazer isso, porque existe uma regra, uma norma por trás, tá? Então, por isso que agora eu separo órgãos normativos de órgãos executivos, tá? Então, quais são os normativos? Eu tenho o CONTRAN, que é o primeiro, que é o Conselho Nacional de Trânsito, né? Ele é um órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, que quando ele cria uma regra a nível nacional para todo o país. Depois eu tenho o CETRAN, que é o conselho de cada estado, né? Conselho Estadual de Trânsito. E por último, o CONTRANDIF, né? Que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Né? Ele tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas ele tem o mesmo poder que o CETRAN, que é de estado. E agora a gente vai falar para vocês sobre os órgãos executivos, né? Os órgãos executivos a gente tem um pouquinho mais, né? Que é DENATRAN, DENIT, DR, DETRAN, CIRETRAN, DEMUTRAN e JARE, né? Nossa, quanto nome, eu não vou gravar isso, gente, calma. Lembra, nos normativos nós tínhamos 3 órgãos, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Os 3 órgãos começam com a letra C, essa é uma dica para você conseguir memorizar. Quando eu falo em órgão executivo, eles são chamados de departamentos, então todos estão começando com a letra D, nem todos, né? Mas a maioria começa com a letra D, porque a gente tem no último aí o JARE. Tá? Então vamos explicar um pouquinho o que é cada um. O primeiro órgão máximo executivo que nós temos é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. O que ele vai fazer? Quando uma regra é criada lá no CONTRAN, ele estipula, né, o CONTRAN ele criou uma regra, ele vai falar para você, ó, agora vai valer essa regra, essa norma. O DENATRAN, ele vai falar que essa norma entrou em vigor, né? Como a lei que a gente está tendo agora, a Lei 14.071/20. Foi uma legislação que modificou o Código de Trânsito, né? Então, ela está prevista para iniciar a partir de 12 de abril. Então, essa estipulação vem através do DENATRAN. O DENATRAN fala, ó, a partir de 12 de abril, todo mundo executa o que está na regra. Deu para entender? Então é mais ou menos isso que funciona. Ela mostra quando começa a valer e quando para de valer, tá bom? Um exemplo é o extintor dos veículos leves, do carro de passeio. Ele era obrigatório. Agora ele passou a ser facultativo, né?
Quem estipulou isso, saiu lá no Denatran, a publicação, né, em suas resoluções, mostrando que a lei foi alterada. Tá? Nós temos também o DENIT. O que é o DENIT? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, responsável pelas rodovias federais. O diretor vai colocar aqui pra gente uma placa de rodovia federal. Tá? Se a gente olhar na placa da rodovia federal, a gente tem na parte de cima o estado, né? Nesse caso aqui, diretor, coloca por favor aí a BR-153, tá bom? Ó, estado de São Paulo, BR-153, Presidente Dutra, tá? É uma rodovia federal? Sim. Ela tem essa simbolização, é esse símbolo, é uma placa de indicação, tá? Ela está passando dentro do estado de São Paulo. Uma rodovia que cruza diversos estados, então isso é conhecido como rodovias federais. O que o DENIT vai fazer? Ele vai cuidar, ele vai zelar por essa via, sinalização, pavimentação, é tudo responsabilidade do DENIT. E quem fiscaliza? Não vai ser o DENIT que vai te fiscalizar. Quem vai te fiscalizar vai ser a Polícia Rodoviária Federal, porque agora você está andando dentro de uma rodovia federal. Deu para entender? Tá? Então sempre na parte superior vai vir o estado que você está andando e a sigla sempre vai começar com BR. BR-153 significa que você está transitando em uma rodovia federal. Mas você também pode estar andando dentro de uma rodovia do estado. Então a gente tem outra placa de indicação. Diretor, coloca aqui pra gente uma placa de indicação, por favor, tá? De rodovia estadual. Então você está dentro do seu estado, tem a nomenclatura da sua rodovia e agora quem vai te fiscalizar? A Polícia Rodoviária do Estado. O que eu estou mostrando para vocês, pessoal? Dentro dos departamentos, né, nós temos órgãos fiscalizadores. Se você está na rodovia federal, Polícia Rodoviária Federal. Se você está na rodovia estadual, Polícia Rodoviária Estadual. Né? Como é conhecida as rodovias estaduais? DR, Departamento de Estradas e Rodagens. Tá? Então você está dentro de uma rodovia do estado agora. Tudo bem? Agora passando um pouquinho mais para baixo, a gente tem o DETRAN. Você já deve ter ouvido falar do DETRAN, vocês devem ter ido lá no DETRAN para poder fazer a sua inscrição para habilitação. Né? Ele é um órgão fiscalizador também? Também é. Tá? Apesar de ele estar trabalhando muito mais longe do motorista, ele não está na rua parando você, porque quem vai estar parando você na rua vai ser o policial, o agente de trânsito, o CET, enfim, algum agente de fiscalização. Ele não está na rua direto com você, mas ele te fiscaliza de maneira indireta. Exemplo, você que está tirando a habilitação, ao você entrar na aula, você tem que pôr a digital, ou se você está fazendo a aula de videoconferência, né, videoaula, você vai fazer o reconhecimento facial. Né? Se você está fazendo a videoaula, você vai ser feito o reconhecimento facial. Então, ele está fiscalizando nesse momento se você está presente na aula, está fiscalizando também a autoescola, que ela está te dando aula, né? Porque o seu instrutor também precisa colocar digital, precisa fazer reconhecimento facial, tá? Então, ele está te fiscalizando de uma maneira indireta, mas ele não deixa de fazer a fiscalização. O outro exemplo também é assim como quando você compra ou vende um veículo. Né? Você comprou ou vendeu um veículo, você tem que fazer uma vistoria. Então ele está fiscalizando também toda essa transação. Deu para entender? Tá? Depois nós temos aqui o CIRETRAN. O que é CIRETRAN? Circunscrição Regional de Trânsito. São departamentos ligados ao DETRAN dentro dos municípios. Né? Para ficar mais fácil o entendimento, é como se o DETRAN ele fosse a nossa filial no estado, né? Nós temos um DETRAN só no estado, lembrando. E dentro dos municípios nós temos as suas regionalizações, né? Que são as circunscrições regionais de trânsito. Tá? Toda essa informação é direta ao DETRAN, tá, pessoal? Não tem muita divisão, é só para vocês entenderem que existem as regionais, tá? Que são as CIRETRANs. E dentro do seu município você vai ter um departamento municipal de trânsito que vai zelar pelas vias da sua cidade, tá? Lembrando que nós, como cidadão, nós temos o direito de solicitar ao órgão de trânsito uma melhoria na sinalização, ou a melhoria de uma situação na sua rua, por exemplo, uma colocação de uma lombada. Nós podemos ir até o departamento e fazer uma solicitação. Ele vai te dar a resposta, tá? É só você fazer de maneira formal que ele vai te responder se vai ser colocado ou não essa lombada que foi o exemplo, tá bom? E depois nós temos por último aqui o JARI. O que é o JARI? O JARI é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então, caso você recebeu uma
você recebeu não, perdão, você cometeu uma infração de trânsito. Eu ia falando que você recebeu uma multa, né? Eu não posso usar esse termo porque multa ela é uma penalidade da infração. Depois a gente vai ver, olha nos blocos mais à frente que você vai ver certinho como que funciona as penalidades, tá? Então, se você cometeu uma infração de trânsito, o que vai acontecer? Vai chegar na sua casa uma notificação falando que você cometeu uma infração de trânsito. Você tem direito a entrar com recurso. Toda infração você tem direito a entrar com recurso. Isso não quer dizer necessariamente que você ganhou o recurso, né? Ele pode ser deferido ou indeferido, né? Então, o deferido você ganhou e o indeferido você perdeu, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá bom, gente? Esse era o Sistema Nacional de Trânsito que eu queria apresentar para vocês. Esses são os órgãos, né? Relembrando bem rápido, o Sistema Nacional de Trânsito está separado em órgão normativo, executivo, o diretor está colocando as duas tabelas aqui, normativo e executivo. Normativos começam com a letra C, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. E os executivos começam a sua maioria com a letra D, DENATRAN, DENIT, DR, DETRAN, CIRETRAN e DEMUTRAN. E o órgão de recurso, o JARE. Tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui. Compartilhem, comentem. Tiver dúvida, coloque aí que a gente vai procurar responder para vocês o mais rápido possível. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima na Autoescola Capra.